Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de bioquímica, hoje a gente vai estudar os carboidratos. Para isso, o termo carboidrato ele é muito comum no nosso dia a dia, porque a gente fala muito dele quando a gente se refere à nossa alimentação. Dos carboidratos mais comuns da nossa alimentação, a gente tem como fonte pães, massas, os frutos e as raízes e os tubérculos. Nas massas e nos pães, eles são feitos a partir de grãos, que esses grãos são transformados em farinha, que aqui a gente tem exemplo da farinha de trigo, né? Farinha. E essa farinha, uma das coisas que compõem um dos carboidratos, né, mas uma dos componentes da farinha, é o amido. Outro tipo de carboidrato que é comum na nossa alimentação são os açúcares presentes nos frutos, né, que dão a característica doce. A característica, aquela doçura do fruto, vem desses açúcares que estão presentes nesses frutos. Além disso, existem nas raízes, mas também está presente em outros alimentos vegetais, são as fibras. Na verdade, fibra é um termo genérico que fala de vários compostos químicos diferentes. E um dos principais desses compostos é a celulose. Então, os carboidratos eles estão presentes na nossa alimentação e é algo que a gente conhece, que a gente convive. Esses carboidratos eles podem ser divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Só para a gente começar a entender essas palavras, mono significa um e sacarídeo significa açúcar. Então, monossacarídeo é uma molécula de açúcar, quando eu estou falando em monossacarídeos. Oligosacarídeos são poucos. Quando fala em oligo, a gente fala em poucos açúcares. E poli, quando a gente fala em poli, são muitos. Então nós temos monossacarídeo quando a gente tem um açúcar, oligosacarídeo quando existem poucos açúcares e polissacarídeo quando tem muitos açúcares. A gente vai ver um pouquinho melhor essa terminologia daqui um pouquinho, tá? Então, os monossacarídeos, quem são? Onde é que estão presentes os monossacarídeos? Eles estão presentes, por exemplo, nos frutos. Então, esse dulçor que a gente encontra nos frutos vem desses açúcares que são monossacarídeos presentes nos frutos. Mas alguns desses açúcares podem ser oligosacarídeos também. Então nós temos, por exemplo, a sacarose, que é um disacarídeo. E os polissacarídeos, eles são os amidos, mas também a celulose. Também são polissacarídeos, tá? Não se preocupe que a gente vai ver isso com mais calma ao longo da aula. Então, e esses carboidratos? Qual é a função desses carboidratos? Bom, a primeira função que o carboidrato tem na nossa célula é a função energética. Lembre-se quando a gente falou das reações enzimáticas, que as enzimas reduziam a energia livre das reações. Bom, quando a gente fala dessa energia, essa energia vem do gasto da oxidação desses açúcares. Claro que numa célula pode haver oxidação de outras moléculas para fornecer energia, mas sempre essas moléculas vão ser transformadas em novos açúcares, tá? De uma forma geral seria isso. Então, a função dos carboidratos na célula é fornecer energia. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da levedura. Nós temos aqui uma levedura, no qual ela está utilizando a glicose e a frutose, que são dois monossacarídeos, e ela está absorvendo esses açúcares, e esses açúcares estão sendo fermentados, ele está produzindo etanol aqui,
mas ele vai utilizar esse açúcar para quê? Para produzir energia. Então, o processo de fermentação é um processo de oxidação desses carboidratos para a produção de energia. Mas também esse açúcar pode ser não fermentado, mas ele entrar numa rota de respiração. E nesse processo, né, metabólico de respiração, produzir energia também. Então, a função dos carboidratos, a básica, a primeira função dos carboidratos é fornecer energia. A outra função que esses carboidratos têm é estrutural. Por quê? Porque nas plantas e também no exoesqueleto dos insetos, nas plantas vai existir uma substância chamada de celulose, que a gente viu ali quando falou de fibras alimentares. Essa celulose, ela vai estar presente aonde? Recobrindo as células vegetais. Olha só essa imagem aqui, ó. Nessa imagem a gente tem uma planta, né? Aqui no caso eu acredito que seja um pé de milho, e das folhas a gente está tendo a ver a representação aqui de uma célula vegetal. Dessa célula vegetal a gente vê que tem essa linha azul aqui que representa a parede celular. E essa parede celular ela é formada por polímeros. Um desses polímeros é a celulose, mas outros polímeros que existem é a hemicelulose e a lignina. Então, se a gente for ver a representação aqui dessa celulose, ela forma uma estrutura como se fosse pense assim, como se fosse uma espécie de uma viga estrutural de um prédio. Tá? A função dela é basicamente essa, de uma viga, ela dá estrutura à forma, ela dá resistência a essa forma. Por quê? Porque essa estrutura de celulose ela é um polissacarídeo. Ela forma um polímero com muitas moléculas de glicose ligadas uma na outra e que elas estão compactadas numa determinada maneira que vai dar uma rigidez para essa estrutura. Ó, perceba que parece como se fosse uma viga isso. Entendeu? Então, essa é a segunda função dos carboidratos, servir como uma estrutura para as células. Outra substância que existe também é a quitina. A gente vai ver isso quando for falar dos polissacarídeos, mas a quitina também é um polissacarídeo que está presente no exoesqueleto de insetos, mas também ele está presente na nossa unha. A nossa unha é formada por quitina. E também tem a função de dar estrutura, resistência para essa organização de células. Outra função dos carboidratos também é servir como reserva energética. Por quê? Porque olhem uma cadeia de um polissacarídeo de um amido, por exemplo, que é uma cadeia de glicose uma ligada na outra. Então, imagine que isso aqui é uma cadeia de glicose uma ligada na outra. Cada molécula de glicose tem um potencial de fornecer energia para uma reação. Então, se eu conseguir armazenar essas moléculas de glicose em cadeias de polissacarídeo dentro da célula, isso se torna uma fonte de reserva de energia. Quais são esses tipos de fonte de reserva? Nas plantas, essa reserva ela é conhecida como o amido. Esse amido ele se acumula em diferentes partes da planta, mas em uma delas é na semente. Então, se tu for olhar, abrir uma semente de uma planta, tu vai ver que parte da estrutura da semente ela vai ser formada por amido. Pensem na semente de pinhão, por exemplo. Olha a parte que a gente consome do pinhão é basicamente amido. Aquilo é praticamente amido. E esse amido tem a função de quê? Fornecer energia para a planta quando ela está germinando. A planta ela não consegue fazer o processo de fotossíntese, então ela não está conseguindo gerar energia para ela. Estou falando de fotossíntese. Então ela utiliza essa reserva de amido como fonte de energia para ela poder se desenvolver e crescer. No nosso organismo, nos animais, também existe outra fonte de energia que é o glicogênio.
O glicogênio, da mesma forma como o amido, também é uma cadeia de... Ele é um polissacarídeo, então ele é um polímero de açúcares, de glicose, e que também serve como fonte de energia. Esse glicogênio é encontrado nos músculos e no fígado, são onde tem maior concentração. E ele é usado, por exemplo, nos músculos quando a gente precisa ter uma reação de explosão, por exemplo, correr ou fugir de alguma coisa, correr de rápido de alguma coisa. Então esse glicogênio é utilizado para esse processo, tá? Então aqui eu tenho a representação de um grão de amido, ó. Parece um bonequinho, mas é a representação de um grão de amido que, se a gente pegar, por exemplo, uma farinha e ampliar a imagem no microscópio, a gente vai conseguir enxergar esses grãozinhos aqui. Bom, mas da onde vêm esses carboidratos? Como é que surgem esses carboidratos? Bom, vocês perceberam que para nossa alimentação a gente consome carboidratos. Por quê? Porque nós somos organismos heterotróficos. Ó, vou escrever aqui. Heterotróficos. Ó, nós somos organismos heterotróficos. O que significa trófico? Trófico está relacionado com alimentação. Heteros seria que não produz, é diferente, que não produz o seu alimento. Seria mais a tradução de heterotróficos seria não produz o alimento. Então, os organismos heterotróficos são aqueles organismos que não produzem o seu alimento, que não conseguem sintetizar, produzir carboidratos. Então, eles precisam tirar ou do meio ou da sua alimentação, da sua dieta, o carboidrato necessário para fornecer energia para as reações químicas das suas células. Já os organismos autotróficos, eles fazem o quê? Fotossíntese. Dependente do tipo de fotossíntese, eles fazem fotossíntese. E eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá? Então, esses organismos autotróficos, eles fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Qual é o alimento que eles produzem? Eles conseguem produzir açúcar. A gente vai estudar fotossíntese com mais detalhes quando for discutir isso em metabolismo. Isso vai ser agora em novembro. A gente vai estudar isso no período de novembro. Nas 2-3 semanas finais a gente vai estudar fotossíntese. E esse processo de fotossíntese, já adiantando um pouquinho para vocês, o que ele é? Ele utiliza a energia da luz solar. Então olhem essa foto aqui. Ó. Nós temos aqui uma imagem de uma folha, de uma parreira, de uma videira que está recebendo luz solar e ela está fazendo fotossíntese. Ou seja, ela está utilizando a energia da luz solar para, a partir do CO2 do ar, a partir do CO2 que ela assimila, formar açúcares num ciclo que é chamado de ciclo de fixação do carbono. Então é um ciclo no qual ela pega o CO2 do ar, utiliza a energia da luz solar para formar moléculas de açúcar. Esse processo ele é feito dentro do cloroplasto, tá? É uma estrutura dentro de uma célula vegetal, e dentro desse cloroplasto vão existir estruturas chamadas tilacoides, e nessas estruturas de tilacoides vão estar presentes as moléculas de clorofila, tá? No qual elas vão participar do processo de fotossíntese. Mas não se preocupem com isso, que eu vou explicar com mais detalhes quando a gente estudar a fotossíntese, tá? Esses açúcares, então, que são produzidos pela fotossíntese, eles podem ser transformados em outros metabólitos. Então, aqui ele pode formar proteína, podem formar lipídios e etc. Outros carboidratos. Então, eles vão formar os metabólitos no interior da planta.
E também esses açúcares eles podem ser transformados em amido, né, e ir para as estruturas de reserva da planta, né, por exemplo, a semente. E também esses açúcares eles podem ser acumulados na estrutura das bagas das uvas. Então, esses açúcares eles podem ir e acumular no fruto, tá bom? E aí quando nós, animais, seres humanos, a gente coletar um fruto e consumir esse fruto, a gente vai estar comendo aquele, se alimentando, né, daquele açúcar que foi assimilado e fotossintetizado pelas plantas. Também esse açúcar ele vai se acumular então nas bagas das uvas, na forma de quê? De glicose e na forma de frutose. Percebam que essas duas moléculas são moléculas únicas, ó, é um único ciclo, é uma única molécula, tá vendo? Já existem outros açúcares que são acumulados também, que é chamado de sacarose. Percebam que são duas moléculas ligadas, ó. É uma molécula de glicose, a sacarose é uma molécula de glicose mais frutose. Então eu tenho glicose e tenho a frutose ligadas. Essa ligação aqui se chama de ligação glicosídica. Tá? Guardem esse termo que a gente vai falar depois. Além dessa sacarose, a frutose, a glicose que são acumulados nas bagas das uvas, na planta vai ser acumulado amido. Esse amido pode se acumular nas sementes das uvas, ó, aqui eu tenho meu cachinho e também eu vou ter amido, mas também as plantas elas vão acumular celulose e toda a estrutura, toda a célula vegetal vai ter uma determinada concentração de celulose. Então, toda a planta vai ter celulose. Tá? Então, tanto o amido quanto a celulose, percebam que é uma estrutura que não tem somente um ou duas moléculas de açúcar, mas existem várias moléculas de açúcar ligadas de diferentes formas. A celulose, por exemplo, é uma cadeia linear, é uma cadeia gigantesca e linear, com muitas e muitas e muitas moléculas de açúcar. Tanto que ela é representada dessa forma, no qual eu tenho um colchete aqui com um N, que me diz que essa estrutura aqui vai se repetir N vezes. Então é uma molécula gigantesca, é um polissacarídeo. Tá bom? Então, os principais açúcares que vocês vão encontrar na planta de uva é a glicose, a frutose, a sacarose, dos quais são monossacarídeos e oligosacarídeos. Aqui eu tenho um mono, aqui eu tenho um oligo. Ó, poucas moléculas, só 2 moléculas, é pouco. E eu tenho um polissacarídeo, tá? Que são muitas moléculas de açúcar. Tá? Então, lembrando, principais açúcares que são encontrados na uva, na planta da uva, e tanto na baga quanto na estrutura da planta, é dos monossacarídeos, glicose e frutose, dos polissacarídeos, sacarose, dos oligosacarídeos, sacarose, dos polissacarídeos, o amido e a celulose, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, o que o nosso amigo enólogo está fazendo. Nosso amigo enólogo aqui, ele está fazendo uma prática, provavelmente é uma remontagem que ele está fazendo aqui, uma recirculação do vinho. Mas, nesse mosto que aqui está recirculando, tem o que ali dentro? Glicose, frutose e sacarose. A planta acumulou esses açúcares na baga dessa uva e ao momento que a gente colheu, prensou e colocou no tanque de fermentação para realizar o processo de fermentação desse mosto formado, ali vai estar rico nesses açúcares. E quem vai utilizar esses açúcares para fazer o processo de fermentação?
a nossa levedura. A levedura vai utilizar esse açúcar aqui para fazer o processo de fermentação, para produzir o etanol. E também outras moléculas que vão influenciar nas características de aroma do vinho. Mas para a levedura, o principal objetivo dela de absorver esses açúcares é o quê? Obter energia. Legal, né? Então, entendendo isso, agora a gente vai discutir um pouquinho o que são carboidratos. Então, o que são carboidratos? Carboidratos são macromoléculas formadas por carbonos, hidrogênio e oxigênio. Também elas são conhecidas como hidratos de carbono, porque elas seriam moléculas de água ligadas a carbono, chamados de hidratos de carbono. Mas elas são geralmente representadas nessa forma de carbono, hidrogênio, oxigênio, mudando o número de carbonos, o número de hidrogênios e o número do oxigênio. Nessa fórmula aqui, ela estaria representando uma glicose, possivelmente. Esses carboidratos, eles são divididos em mono, oligo e poli, como a gente viu no início do vídeo. Os monossacarídeos, eles têm um carbono, os oligosacarídeos possuem de 2 a 20, ou seja, são poucos. E os polissacarídeos possuem mais de 20 monossacarídeos, então seriam muitos. Então, uma cadeia de oligosacarídeos é formado por um conjunto de 2 a 20 monossacarídeos ligados. Já os polissacarídeos possuem mais de 20 monossacarídeos ligados. Então, essas cadeias de oligosacarídeo e polissacarídeo, eles seriam um polímero. Um polímero de monossacarídeo. Aqui eu tenho uma representação de um polímero, no qual ele mostra que um polímero ele é formado por um conjunto de monômeros ligados um com o outro. No caso dos monossacarídeos, no caso dos carboidratos, o monômero desse polímero é o monossacarídeo. Então, o monômero de um polissacarídeo é o monossacarídeo. Tá? Então vamos começar falando sobre os monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? Bom, um monossacarídeo ele tem como propriedade, primeiro, que eles não podem ser hidrolisados a um açúcar mais simples. Ao contrário de um oligosacarídeo ou um polissacarídeo, por exemplo, um oligosacarídeo com 3 monossacarídeos ligados, essa molécula pode formar 3 monossacarídeos. Mas esses 3 monossacarídeos que não estão mais ligados, eles não conseguem formar um novo monossacarídeo. Por quê? Porque eles não conseguem ser quebrados em novos açúcares. Eles podem ser oxidados, mas não podem ser quebrados para formar um novo açúcar. Então, um monossacarídeo seria a unidade básica de um oligosacarídeo ou um polissacarídeo. A unidade básica dessas moléculas. Além disso, esses monossacarídeos eles apresentam algumas propriedades. A primeira propriedade é que eles são isômeros. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem a mesma fórmula química. Vamos pegar o exemplo aqui da glicose e da frutose. Se a gente for contar a quantidade de carbonos da glicose, a glicose tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E a frutose é a mesma coisa. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ou seja, a molécula de glicose e de frutose possui 6 carbonos. Se a gente for contar a quantidade de hidrogênios e oxigênios, também vai ter 12 e 6. Caso vocês queiram, parem o vídeo agora e contem a estrutura das duas moléculas. É para contar. Então, a glicose e a frutose, elas vão ter a mesma fórmula química. Então, se elas têm a mesma fórmula química, elas são isômeros. No entanto, essas duas moléculas elas apresentam diferenças entre elas. A primeira diferença que a gente observa está relacionado ao grupamento químico que está ligado a ela. A glicose possui em sua estrutura um aldeído. Já a frutose tem uma acetona ligada ao carbono 2. E o aldeído está ligado ao carbono 1. Então essa é a primeira diferença que eu vejo, que eu consigo perceber entre essas duas moléculas. Além disso, ambas as moléculas possuem mais de um grupamento álcool. Eu vou ter um grupamento álcool aqui, eu vou ter um grupamento álcool aqui, tenho um grupamento álcool aqui e eu tenho um grupamento álcool aqui. Já a frutose, ela vai ter um número diferente de grupamentos álcool ligado à molécula. Além disso, essas estruturas de glicose e de frutose, elas vão apresentar carbonos quirais. Lembre-se que a gente falou sobre carbono quiral quando estudou aminoácidos. Carbono quiral é aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes, ou seja, 4 radicais diferentes. Isso faz que ele tenha uma imagem espelhada, tá? Então, essa estrutura de glicose, ela vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Já a frutose tem 1, 2, 3 carbonos quirais. O carbono 1 e o carbono 6 na frutose não são quirais, e também o carbono 2, porque ele tem essa ligação cetona, ele só tem 3 ligantes. Já a glicose também, o aldeído não é um carbono quiral, porque ele tem 3 ligantes com ele, e o carbono 6 não é um carbono quiral, porque ele está ligado a 2 moléculas de hidrogênio. Aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui, então ele não é um carbono quiral. E essas características de ter um carbono quiral, ele vai dar uma propriedade chamada de estereoisômero para a molécula. O que é um estereoisômero? Estereoisômero é uma molécula, é um isômero, né? É um tipo de isômero, no qual ele vai ter a mesma fórmula química, né? Então ele é um tipo de isômero, e tem a mesma estrutura plana, mas ele vai se diferenciar da estrutura espacial. Tá? A gente já vai ver isso. Essa diferenciação da estrutura espacial para os monossacarídeos está relacionado ao grupamento álcool da molécula. Tá? E essa característica de ser um estereoisômero, ele vai dar 2 propriedades. Primeiro, as moléculas monossacarídeas eles vão ter enantiômeros e vão apresentar epímeros. Tá bom? Vamos dar uma olhada no que é isso. Primeiro, revendo o que é um carbono quiral, como a gente já falou. Carbono quiral é aquele carbono que está ligado a 4 radicais diferentes. E isso faz com que ele tenha uma imagem espelhada, né? Ele possui uma imagem espelhada. Quando eu falo de estereoisômeros, eu estou falando que são moléculas que apresentam carbono quiral, que possuem carbono quiral. E esses estereoisômeros que são formados, eles podem ser enantiômeros ou epímeros. Os enantiômeros, eles estão relacionados àquele carbono que está ligado ao último carbono da cadeia. Tá? Para saber qual que é o último,
a gente começa a contar por aquele carbono mais próximo do grupamento químico da molécula. No caso da glicose, o grupamento químico já é o carbono 1. Tá? Então, se eu comparar duas moléculas de glicose e eu for ver aquele carbono que está ligado ao carbono mais próximo do carbono, do último carbono da cadeia, que no caso é o carbono 5, a gente percebe que eu posso ter dois tipos de molécula. Eu posso ter uma molécula com um grupamento álcool voltado para a esquerda, que eu vou chamar de levógero, e um grupamento ou uma molécula com um grupamento álcool voltado para a direita, que eu vou chamar de destrógero. E isso vão gerar dois enantiômeros. Isso aqui é um enantiômero e isso aqui é outro enantiômero. Então eu posso ter dois enantiômeros. Um enantiômetro L, voltado para a esquerda, e um enantiômero D, voltado para a direita. Tá? Já os epímeros, eles não estão relacionados a o carbono ligado ao último carbono, ao carbono quiral ligado ao último carbono. Ó, que no caso aqui é o carbono 5. Ele não tá relacionado a esse último carbono quiral aqui. Ele está relacionado a esses carbonos quirais. Aqui, no caso do glicose, é o carbono quiral 2, 3 e 4. Por quê? Porque como é um carbono quiral, essa molécula de álcool também vai adotar uma posição ou para a esquerda ou para a direita. E isso vai gerar propriedades diferentes das moléculas. E aí a gente classifica, dá um nome diferente para essa molécula. Vamos dar uma olhada aqui comparar a glicose com a manose. A manose, no seu carbono 2, eles têm o seu grupamento álcool voltado para a esquerda. Já a glicose tem o seu carbono quiral, primeiro carbono quiral, o carbono 2, voltados para a esquerda. Isso me classifica ele como um epímero. Já a galactose, ela tem esse grupamento álcool também voltado para a esquerda, o carbono 3 voltado para a direita e o carbono 4, um está voltado para a esquerda e um voltado para a direita e o outro para a esquerda. Então essas duas moléculas aqui são epímeros. Entenderam? Epímero é diferente de enantiômero, tá? Para os monossacarídeos, os enantiômeros estão relacionados à posição do grupamento álcool ligado ao carbono quiral mais próximo ao último carbono. E ele vai ter uma molécula D ou L. Se vocês forem olhar as três moléculas, elas são D. Elas estão voltadas para a direita. Tá bom? Então eu vou ter aqui na manose, eu vou ter também a L-manose. A glicose também vai ter a L-glicose. E a galactose também vai ter a L-galactose. Então vamos dar uma olhada como é que fica essa questão dos isômeros. Aqui eu tenho nesse slide uma representação de todos os tipos de monossacarídeos que existem, tá bom? Até 6 carbonos. A gente percebe que esses monossacarídeos eles diferem, então, com relação ao grupamento. Nós temos o grupo das aldoses, aqui que tem um aldeído ligado, e o grupo das cetoses.
que tem uma cetona ligada. Além disso, a gente percebe que eles variam com relação ao número de carbonos. A gente pode ter moléculas com 3, 4, 5 ou 6 moléculas de carbono. Na cetose é a mesma coisa. A gente pode ter 3, 4, 5 ou 6 moléculas de carbono. Além do número de moléculas de carbono, o que a gente percebe? Que em cada um desses grupos a gente vai ter enantiômeros, D, todos eles estão representados como enantiômeros D. Porque todos estão voltados para a direita. Isso quer dizer o quê? Que da mesma forma que a gente tem essas moléculas D, a gente vai ter todo esse grupo aqui com moléculas L. Tá? Então, a gente vai ter uma D-eritrose, mas também vai ter uma L-eritrose que vai ser formada. Tá? Da mesma forma que vai ter uma D-treose, vai ter uma L-treose que é formada. Por quê? Sempre vão existir enantiômeros sendo formados. Lembrando, o enantiômero está relacionado ao último carbono ligado ao carbono 6. Então vamos dar uma olhada dentro de cada um desses grupos de carbono. Percebam que o D-gliceraldeído ele possui 1, 2, 3 moléculas de carbono. O grupamento aldeído, o último carbono, e eu vou ter aqui um carbono quiral, apenas um carbono quiral. Então, essa molécula aqui ela não vai ter epímero, ela só vai ter um enantiômero. Por quê? Porque eu só tenho apenas um carbono quiral. Então, ele só pode ser D ou L. Já quando eu tenho 4 carbonos, moléculas com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, eu vou ter aqui um carbono quiral, 2 carbonos quirais. Aqui eu tenho um carbono quiral e 2 carbonos quirais. Esse carbono aqui está relacionado à propriedade de ser enantiômero. Então, nós vamos ter um L-litrose e um L-treose, mas também eu tenho nessas moléculas de carbono 2 epímeros. Um epímero vai ser a D-eritrose e o outro epímero vai ser a D-treose. Por quê? A D-eritrose ele tem o seu grupamento álcool voltado para a direita e a D-treose vai ter o seu grupamento álcool voltado para a esquerda. Entenderam? Então, eu consigo deduzir quantas epímeros vão existir dentro de cada um desses grupos de carbono. Eu posso fazer uma relação no qual eu vou pegar o número de posições possíveis, que vai ser 2. Eu posso ter uma posição para a esquerda ou uma posição para a direita, e elevar ao número de carbonos quirais que eu tenho na molécula, desconsiderando esse carbono mais próximo do carbono terminal. Então, se eu for elevar aqui no carbono 4, o carbono 4 tem apenas um carbono quiral enantiômero. Então, um carbono quiral epímero. Então, 2 na 1 é igual a 2. Então, eu tenho 2 epímeros de uma molécula de 4 carbonos, de um monossacarídeo de 4 carbonos. Vamos dar uma olhada no de 5 carbonos. Vamos pegar aqui a xilose para fazer a contagem. A xilose ela é um aldeído, né? Então ela tem um aldeído no carbono 1. E eu vou ter aqui 1, 2, 3 carbonos quirais. Vou ter epímeros e enantiômeros. Esse carbono 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. Aqui eu vou botar os alfazinhos aqui para ficar mais fácil. Então são 5 carbonos. Nesse carbono 5 aqui eu posso ter uma posição da direita ou para a esquerda. Então eu posso ter uma D-xilose ou uma L-xilose. Então eu posso ter um enantiômero dessa molécula. E eu vou ter aqui 2 epímeros. Então nesse caso eu tenho 2 elevado na 2 é igual a 4. Então, quantos epímeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no D6 carbonos. Ó, a glucose, então... Vamos pegar a glucose aqui. Glucose é diferente da glicose. Percebam isso. Essas moléculas elas têm 6 átomos de carbono. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todas elas são isômeros e essas moléculas vão possuir então um enantiômero, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos alfa. Esse último carbono alfa aqui me indica que eu vou ter uma L-glucose. E quantos epímeros eu vou ter? Eu vou ter 2 elevado na 1, 2, 3, que é igual a 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então eu posso ter 8 epímeros diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 epímeros. Tranquilo, né? Vamos dar uma olhada na cetose, então. A cetose... ela possui, no grupo de 3 carbonos, uma única exceção. Por quê? Porque dentro dessas cetoses eu não tenho nenhum carbono quiral. Olhem essa molécula. Ó. Esse aqui não é carbono quiral porque tem 2 hidrogênios ligados. Esse carbono aqui não é quiral porque ele tem 3 ligantes e faz uma ligação dupla com oxigênio. Já esse carbono 3 aqui, ele não é quiral porque ele também tem 2 hidrogênios ligados com ele. Então a dihidroxicetona, ela não possui nem epímeros, nem enantiômeros. Por quê? Porque ela não tem carbono quiral. Então ela não vai ter nenhum isômero. Ela não tem nenhum tipo de isômero dessa molécula. Já quando eu tenho 4 carbonos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, eu vou ter apenas um carbono quiral. Então, esse aqui não é quiral porque tem 2 hidrogênios, esse aqui não é quiral porque tem 3 ligações, e esse aqui não é quiral porque tem 2 hidrogênios. Então, eu vou ter apenas um carbono quiral. Se eu for utilizar a minha fórmula, eu não vou ter, e eu só vou ter apenas aquele carbono quiral ligado ao último carbono da cadeia. Então, se ele está ligado ao último carbono da cadeia, eu vou ter um enantiômero, então eu vou ter uma versão D da eritrulose, mas eu também vou ter uma versão L, mas eu não tenho nenhum carbono quiral aqui, além desse mais próximo da molécula do átomo terminal. Então, o meu número de epímeros vai ser 1. 2 na 0 igual a 1. 2 elevado a 0 igual a 1. Tá? Então, se eu tenho 5 carbonos, como é que fica? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos e eu vou ter aqui o último carbono quiral. Então, eu separo o que é D-ribulose da L-ribulose. Então, existem enantiômeros dessa estrutura da ribulose. E eu vou ter aqui um carbono quiral. Vou ter mais um carbono quiral.
Então, o número de epímeros dessa minha molécula vai ser 2 na 1, que vai ser igual a 2. Então, eu tenho a ribulose e a xilulose. Essas duas moléculas são epímeros uma da outra. Por fim, as moléculas de 6 carbonos, eu vou ter enantiômeros, porque todas elas têm um carbono quiral ligado à última carbono da molécula. E eu também tenho 2 carbonos quirais que vão dar formas epímeras. Então, 2 elevado na 2, eu tenho 4 epímeros quando eu tenho moléculas de cetose com 6 carbonos. Então, eu tenho a psicose, a frutose, a sorbose e a última que eu não estou enxergando, tagaturose. Acredito que é esse o nome. É que eu não estou enxergando, tem um negocinho aqui do gravador de vídeo que não consigo enxergar. Legal? Então, o que é importante vocês saberem? Que as moléculas, os monossacarídeos, eles possuem isômeros, no qual eles podem ser isômeros em razão do grupamento químico, né, se ele é cetose ou aldose. Eles possuem isômeros em razão da presença de carbonos quirais, que vão gerar enantiômeros, D ou L, e também em razão da presença de carbonos quirais e da posição que vai ficar os grupamentos álcool, gerando epímeros. Tá? Então eu tenho isomeria por enantiômeros, pela presença de enantiômeros, e isomeria pela presença de epímeros. Então, além dessas formas de isomeria, existem outras formas de organização dessas estruturas de monossacarídeos. Essas estruturas monossacarídeos, quando estiverem em solução, elas vão apresentar uma estrutura anelar. Já quando elas não estão em solução, ela vai apresentar uma forma de cadeia. Então ela vai formar uma cadeia aberta. Já em solução, ela vai ocorrer uma formação de uma ligação dentro da molécula. Essa cadeia vai fazer uma ligação dentro dela, formando estruturas que são semelhantes a um pirano. O pirano é uma forma hexagonal, tá? Ou seja, ela tem 6 cantos, vamos dizer assim, 6 elementos. Já o furano, ele é um pentágono, ele possui uma forma de um pentágono. Então, ele tem 5 cantos. Tá? Então, essas estruturas de monossacarídeos que, quando não estão em solução, elas apresentam uma cadeia aberta, mas quando elas ficarem em solução, elas vão formar uma estrutura anelar ou estrutura cíclica que pode adotar uma forma de pirano ou uma forma de furano. É importante entender isso porque quando a gente for dar o nome da estrutura da molécula, a gente vai indicar se é um pirano ou se é um furano. Então, aqui eu tenho um exemplo da glicose, que ela está na sua forma de pirano. Ela não é uma forma de furano, porque ela tem 6 elementos, 6 cantos. Ela lembra um hexágono, tá bom? Então ela adota uma forma de pirano. Por que ocorre essa ligação dentro da molécula? Porque as moléculas de monossacarídeos, elas vão apresentar ou um grupamento aldeído ou um grupamento cetona. E também dentro da molécula vai existir álcool, radicais de grupamentos álcool na molécula.
E existe uma afinidade, uma ligação que ocorre entre álcool e aldeído, que a gente chama de acetal ou cetal, tá? Então, essa ligação, a primeira ligação que se forma dentro de uma molécula, da mesma molécula, a gente chama de hemiacetal, quando é a ligação de um aldeído com um álcool. Essa ligação hemiacetal é que dá a forma ou de furano ou de pirano para a molécula. Já a estrutura hemiacetal, que é a ligação de uma cetona com um álcool, ela vai fazer essa ligação interna dentro da molécula de um grupamento álcool com um grupamento cetona, dando essa forma que pode ser furano ou pirano. Existe uma tendência das moléculas do grupo aldeído elas formarem estruturas furano, já as do grupamento cetona tem uma tendência de formar estruturas pirano, tá? Mas nem todas isso ocorre. Além disso, quando ocorre uma ligação entre o acetal, o grupamento acetal, a ligação acetal, com a ligação hemiacetal com um novo álcool, quando tem uma nova ligação com um álcool, vai formar uma estrutura que é chamada de acetal, tá? E quando essa ligação hemiacetal se ligar com um novo álcool, vai formar uma estrutura chamada de cetal, tá? Então, isso vai ficar um pouquinho mais fácil quando a gente for entender, for representar essas ligações. Ó, vamos dar uma olhada aqui então na glicose e na frutose. Aqui a glicose ela está na sua forma de cadeia aberta, mas só que em solução, quando ela estiver em água, a maioria das moléculas elas vão estar na forma cíclica, elas não vão estar na forma de cadeia. Então elas vão fazer essa reação hemiacetal dentro da própria molécula. Então, esse carbono 1 aqui, no qual eu tenho a ligação aldeído, aqui, ó, que é esse carbono 1 aqui, ó, esse carbono 1, esse carbono 1, ele vai se aproximar desse grupamento álcool aqui do carbono 5. Então ele vai se aproximar desse grupamento álcool. Vai ocorrer uma muturrotação, ou seja, esse carbono 6 aqui ele vai mudar a sua posição, fazendo com que esse OH aqui comece, principalmente o oxigênio, comece a se aproximar desse carbono. Por quê? Porque o carbono e o oxigênio eles têm uma alta afinidade. Eles tendem a fazer ligações muito facilmente. Então eles vão tentar se ligar, vão tentar se aproximar. E vai formar uma ligação entre o oxigênio e o carbono 1. Chamando essa ligação de hemiacetal. Essa estrutura aqui deixa de ter como nome glicose e começa a ser chamada de glicopiranose. Por quê? Porque a estrutura anelar formada ela se assemelha a um pirano, ou seja, uma estrutura com 6 lados. Tá? Outra coisa que é bom lembrar, esse carbono aqui, ó, no qual ocorreu a ligação, a gente vai chamar de carbono anômero. Por quê? Porque ocorreu essa ligação aqui. Tá? O nome desse carbono aqui, a gente começa a chamar ele de anômero, carbono anômero. Tá? Para a frutose, eu tenho um grupamento cetona, e esse grupamento cetona aqui começa a se aproximar dessa molécula aqui do carbono 5, que eu tenho esse álcool aqui. Então, esse oxigênio ele começa a se aproximar, começa a compartilhar elétrons, faz uma ligação com esse carbono aqui, e esse carbono aqui, que é o mais próximo que eu tenho da ligação hemiacetal, também é chamado de carbono anômero.
Essa ligação aqui, como é com uma cetona, é chamada de hemicetal. E o nome da molécula vai ser a frutofuranose. Por quê? Porque a forma da molécula ela se assemelha a um furano, tá? Porque ela tem 5 lados. Então, quando eu tenho essa molécula aqui, ela vai se chamar de frutofuranose. E o carbono anômero vai ser esse carbono 2 aqui, porque é ele que está mais próximo, que é ele que está ligado a esse oxigênio, e foi ele que formou a ligação hemicetal. Então ele é chamado de carbono anômero. É importante saber quem é o carbono anômero, porque por ele a gente consegue observar duas propriedades que essas moléculas possuem, que é possuir um anômero alfa e um anômero beta, tá bom? O que é um anômero alfa? Anômero alfa é aquela molécula que possui o grupamento álcool numa posição oposta ao carbono 1 aqui. Então ele está numa posição oposta, a gente chama de alfa, tá? Se ele está no mesmo plano desse carbono 1 aqui, a gente vai chamar esse carbono de beta. E esse alfa ou beta, ele vai se dar naquele grupamento álcool ligado ao carbono anômero. Então eu vou ter um anômero alfa ou um anômero beta, tá? Bom, com relação aos oligosacarídeos, a gente viu no início do vídeo que esses oligosacarídeos eles são carboidratos que possuem poucos monossacarídeos ligados. Essas cadeias de oligosacarídeos eles podem ter de 2 a 20 moléculas de monossacarídeos ligados. Sendo que quando eu tenho 2 moléculas de monossacarídeos ligados, eu posso chamar um oligosacarídeo de disacarídeo. Quando eu tenho 3, eu posso chamar o oligosacarídeo de trissacarídeo. 4, tetra, 5, penta, assim por em diante. Então, essa é uma outra forma de dar nome aos oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos, eles são essa ligação que ocorre entre as moléculas de monossacarídeos, ela se dá por uma ligação que é chamada de ligação glicosídica. O que é uma ligação glicosídica? É uma reação de condensação que vai ocorrer entre 2 monossacarídeos, no qual o carbono anomérico de uma molécula de um monossacarídeo vai se ligar com outra molécula de outro monossacarídeo. O carbono anomérico é aquele que fez a reação hemiacetal. Então, essa é a porção hemiacetal da molécula. E essa porção hemiacetal vai ocorrer, vai se ligar, né, com outro grupamento álcool do outra molécula de monossacarídeo. Então, vai ocorrer uma desidratação, ou seja, vai ocorrer uma perda de água, uma molécula de água vai sair, e vai ocorrer a ligação desse átomo de carbono com esse oxigênio aqui, formando uma ligação acetal. Tá? Lembre-se que eu falei isso naquela outra parte do vídeo. Quando uma ligação hemiacetal se liga com outro grupamento álcool, ele vai formar uma ligação hemiacetal. Desculpa. Entenderam? Então, ligação glicosídica é uma ligação de condensação entre 2 moléculas de monossacarídeos, no qual vai ocorrer a saída de uma molécula de água e
a ligação, a porção M-acetal, vai se ligar com o álcool da outra molécula de monossacarídeo, né, formando uma ligação acetal. Tá? E o que é importante a gente entender nessas moléculas de disacarídeos? É sua estrutura. A gente precisa olhar para a molécula e entender a sua estrutura. Por quê? Porque isso vai estar relacionado às propriedades de uma característica chamada poder redutor da molécula. Então eu preciso olhar para essa molécula e ver como é que ela é estruturada para depois entender as características dessa molécula, a característica química dessa molécula. Tá? Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho a maltose, a lactose e a sacarose. Aqui está como sucrose, mas é a mesma coisa. E a primeira coisa que eu tenho que identificar é quais são as moléculas que estão ligadas. Então, no caso da maltose, eu tenho a ligação de uma glicose com outra molécula de glicose. Então, são 2 glicoses aqui que estão se ligando. Depois eu preciso identificar quais são os carbonos que estão ligados e é importante ver aonde estão os carbonos anômeros e ver se esses carbonos anômeros estão participando dessa ligação. Tá? Isso vai estar relacionado à propriedade de açúcar redutor, de poder redutor da molécula. Depois a gente vai ver isso, com calma. Então, no caso da maltose, eu tenho 2 glicoses. Eu vou traçar aqui o plano para poder ver qual é o tipo de molécula, qual é a molécula, se ela é alfa ou beta. E eu vou identificar onde que estão os carbonos anômeros. O carbono anômero é aquele que participa da ligação acetal, que antes era a ligação M-acetal, né? Ele é aquele carbono que está participando da ligação acetal. Então eu vejo que o carbono 1 é aquele que está participando da ligação do carbono acetal. Ó, as 2 moléculas é o carbono 1. Ele que está ligando. Então, identificado a posição dos carbonos, eu vou ver qual é o plano que está cada uma das moléculas. Eu vejo que para essa molécula aqui o carbono 6 está aqui nesse plano. Ele está nesse plano aqui. E eu percebo que a ligação do meu OH aqui para esse carbono, ele está em um plano oposto. Então eu vou caracterizar ele como um alfa. Nessa segunda glicose aqui, ele está num plano oposto também. Então eu vou considerar como um alfa. Então eu já consigo identificar qual é a molécula. Ela é uma molécula de alfa-glicose, ou alfa-D-glicose, porque ela é um enantiômero, né? Então, uma alfa-D-glicose com uma ligação do carbono 1, 4, eu tenho a ligação com esse carbono aqui, 1, 4, alfa-glicose. Então, a estrutura da minha molécula é essa aqui. Já para a lactose, ela é a ligação da galactose com a glicose. A lactose, eu vou então estabelecer o plano. Eu vou identificar quais são os carbonos que estão ligados. Então eu tenho o carbono 1, que é o meu carbono anômero. O carbono na molécula de glicose, o carbono 1 não está participando, então esse carbono anômero aqui não está participando da ligação. Está participando também o carbono 4. Ela é uma ligação, nesse caso, beta, porque o que antes, onde estava antes a hidroxila e a orientação da ligação, ela está no mesmo plano do carbono 6, então eu chamo ela de beta. E no segunda molécula de glicose também é beta, porque ela está no mesmo plano do carbono 6, então ela é beta. Então essa estrutura aqui, ela é dada como uma beta-D-galactose ligada pelo carbono 1, 4, beta-D-glicose. Tá bom? Já a sacarose, ela ocorre pela ligação. Vamos olhar. Vamos identificar o plano de ligação.
é uma molécula de glicose ligada com uma molécula de frutose. Tá? Essa molécula de glicose também está num plano alfa, porque está num plano oposto. E os meus carbonos anômeros estão participando da ligação. Então eu não tenho nenhum carbono anômero livre. Os dois estão participando da ligação. E essa ligação também é do tipo beta. Por quê? Porque o meu carbono 6 está aqui e a minha ligação, que era, antes estava o meu álcool, e a minha ligação também está no mesmo plano do carbono 6. Então ele é beta. Então essa estrutura dessa sacarose é do tipo alfa de glicose com ligação dos carbonos 1, 2, beta de frutose. E essa propriedade da estrutura de um oligosacarídeo, no caso aqui de um disacarídeo, ela vai interferir nas propriedades químicas dessa molécula. Primeiro, com relação à organização espacial dela. Vamos comparar aqui a maltose e a celubiose. A maltose e a celubiose, elas são moléculas isômeras. E elas possuem a mesma fórmula, mas a sua estrutura espacial é completamente diferente. E isso vai gerar o quê? Propriedades químicas diferentes nessas duas moléculas. As enzimas que conseguem quebrar a maltose, por exemplo, não são as mesmas enzimas que vão conseguir quebrar a celubiose, mesmo sendo moléculas com a mesma fórmula química. Por quê? Porque elas possuem essas características estruturais diferentes. E essas características estruturais diferentes vai se dar por essa posição dos seus anômeros, tá? Desse tipo de ligação que vai ocorrer com seus anômeros. Vamos dar uma olhada aqui na maltose. Ó. A gente viu que a maltose ela é uma ligação alfa 1,4. Ó. Ela é alfa, porque ela está em planos opostos, com o carbono 1,4 e aqui está o meu outro carbono anômero. Então é uma ligação alfa 1,4 alfa de glicose. Tá? Isso vai me dar um plano, uma organização da maltose que vai ser diferente da celubiose. Por quê? Porque a celubiose eu vou ter uma ligação beta, não vou ter uma ligação alfa. Ó, eu tenho uma glicose beta ligada com uma glicose beta. Aqui, ó, estou com carbono 6 aqui e a minha ligação está no mesmo plano, é beta. Esse carbono 6 está aqui e ele está no mesmo plano desse OH que é do meu carbono anômero, então também é beta. Essa estrutura aqui, beta 1,4, ela vai me dar uma estrutura diferente, porque percebo que na maltose a estrutura é plana, ó, ela é como se fosse uma molécula do lado da outra. Já na celubiose é uma molécula quase que numa posição acima da outra. Isso me dá propriedades químicas completamente diferentes, tanto que não vão ser as mesmas enzimas a quebrar essas moléculas, vão ser enzimas diferentes. Então, um organismo que consegue degradar maltose não vai conseguir utilizar a celubiose como fonte de carbono. Então, eu preciso ter algum organismo que consiga degradar a celubiose. Tá? E isso ocorreu por causa das propriedades químicas dessa molécula. Além dessa característica, outra característica importante de todos os monossacarídeos e de alguns disacarídeos é atuarem como agentes redutores. Tá? O que é isso? É a capacidade que uma molécula tem em doar elétrons e reduzir outra molécula, à medida que ele está doando elétrons, e, portanto, ela vai ficar oxidada. Então, um açúcar ele acaba se oxidando e doando elétrons para uma molécula que está oxidada e passa a se tornar reduzida. Tá? Aqui eu tenho exemplo do aldeído. Ó. O aldeído ele vai doar elétrons para o cobre.
o cobre que estava no estado oxidado passa a ficar no estado reduzido e o aldeído fica no estado oxidado, formando ácido carboxílico. Passa a ser um ácido carboxílico. Tá bom? Então, essa é a capacidade que alguns açúcares têm. Tá? É importante entender essa capacidade porque, como enólogos, vocês vão utilizar essa propriedade desses açúcares para estimar o teor de açúcar, os açúcares redutores e ter uma ideia de quanto tem de açúcar residual numa bebida. Tá? Mas isso a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, esses carboidratos, como é que eles atuam como agente redutor? Essa capacidade de atuar como agente redutor, ela vai ocorrer nesse grupamento funcional, no grupo funcional aqui, ó. Por exemplo, no aldeído. O aldeído vai ser o grupo redutor. É ele que vai doar elétrons. Então, para poder ter essa capacidade redutora, eu necessariamente precisa ter um grupamento um grupamento aldeído ou uma cetônimo, um grupamento livre, que ele consiga se abrir e fazer uma ligação com uma outra molécula oxidada. O que vai acontecer? Nessas reações de redução, esse grupamento redutor, o aldeído, o grupamento químico, ele vai doar elétrons. Então, essa estrutura que está cíclica vai se abrir, ele vai doar os elétrons para outra molécula e ele vai ficar num estado reduzido. Então, aquela estrutura cíclica deixa de ocorrer. Então, eu preciso que, necessariamente, a minha estrutura da minha molécula tenha que ter o seu carbono anômero, aquele que estava fazendo a ligação M-acetal, precisa estar livre, ele não pode estar ocupado com uma ligação glicosídica. Isso quer dizer o quê? Que vamos comparar aqui, vamos ver aqui a maltose. Tá? Ó, a maltose, ela tem uma glicose que tem o seu carbono anômero, o seu carbono 1, que é o carbono anômero, está ocupado fazendo uma ligação com o carbono 4. Aqui, ó, os dois carbonos, o 1 e o 4, estão fazendo uma ligação. Já o carbono anômero dessa molécula de glicose que forma a maltose, ela está livre, ela não tem nenhuma ligação, tanto que eu tenho o meu OH aqui. Então, esse carbono anômero aqui é capaz de desfazer essa ligação M-acetal e ficar livre para reagir com uma outra substância que está oxidada e reduzir essa substância. Tá? Então, ele vai ter essa capacidade. Isso quer dizer o quê? Que para ser um açúcar ser um açúcar redutor, necessariamente precisa ter um carbono anomérico livre. Porque eu preciso ter a formação desse aldeído novamente. Tá? Então vamos dar uma olhada agora na trealose. Ó, a trealose, ela é a ligação também de duas glicoses, então ela também é um disacarídeo, no qual essa glicose aqui, ela é o carbono 6, vamos identificar os carbonos aqui. Deixa eu ver o carbono 1. O carbono 1 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o carbono 6 está aqui, nessa estrutura. Ela nesse caso, é uma ligação alfa, né, porque ele está em plano oposto. E aqui é uma ligação beta, porque está no mesmo plano. Então é uma alfa de glicose ligada com carbono 1, aqui é 1, beta-glicose. Então aqui é uma alfa-glicose 1, beta-glicose.
E a trealose, então, como tem a ligação entre os dois carbonos anômeros aqui, ó, o carbono anômero está aqui, porque é ele que está fazendo a ligação M-acetal, e aqui o outro carbono anômero que está fazendo a ligação M-acetal. Os dois carbonos anômeros estão ligados, então eu não tenho uma porção dessa estrutura aqui livre. Então ele não é redutor, ele não vai conseguir reduzir. Não redutor. Já a sacarose, ó, a sacarose como é que é? Ela é a ligação da glicose com a frutose. E ocorre a ligação entre um carbono anômero, aqui que é o carbono 1, com um outro carbono anômero que é o carbono 2. Ó. Eu tenho a ligação do carbono 1 e aqui do carbono 2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui ligação com o outro carbono. Aqui com o oxigênio. Aqui, ó, 6. Os dois carbonos anoméricos estão ligados. Então, se os dois carbonos anoméricos estão ligados, ele não é um açúcar redutor. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma porção tanto da cetona quanto do aldeído livres para atuarem como agente redutor. Tá? Então, dos disacarídeos, tem aqueles que são redutores, são aqueles que eu vou ter a ligação de um carbono anomérico com um não anomérico, né? Então eu tenho aqui um carbono anomérico ligado com não anomérico. E eu tenho aqui o outro carbono anomérico livre. Então essa porção aqui vai ser redutora. Ela vai ter a capacidade de reduzir. Na lactose, eu tenho aqui um carbono anomérico e eu tenho outro carbono anomérico aqui. Esse aqui está ocupado fazendo a ligação com o 4, então ele consegue reduzir. E a sacarose não, porque eu tenho os dois carbonos anoméricos aqui ligados. Então ele não é redutor. Então tem um macetezinho. Se é carbono anomérico ligado com carbono anomérico, é não redutor. Se é carbono anomérico ligado com não carbono anomérico, é redutor. Tá? E por que é importante a gente entender esses açúcares redutores? Primeiro porque esses açúcares redutores eles podem se ligar com aminoácidos. Então, eles podem se ligar com os aminoácidos presentes no alimento, no caso aqui, por exemplo, a carne, e formar uma reação que a gente chama de reação de Maillard. Essa reação de Maillard ela vai ocorrer quando eu tenho temperaturas maiores e o meu aminoácido vai se ligar com a porção redutora do açúcar redutor. E isso vai dar uma característica ao alimento que a gente chama de caramelo. Tá? Quando vocês vão, por exemplo, assar uma carne e essa carne ela ficou marrom, ela ficou cozida, ela ficou caramelizada em volta. Isso ocorreu por causa da reação de Maillard, quando os aminoácidos presentes na carne se ligaram com os carboidratos, com os açúcares presentes na carne também, e deram essa coloração da carne assada, essa coloração caramelo. Tá? Mas só que existem algumas dessas ligações, dessas formações, quando eu tenho também a ligação desses açúcares, aqui no caso um monossacarídeo, da glicose, a porção redutora da glicose vai se ligar com a porção amina de alguns aminoácidos e vai formar a acrilamida. Tá? A acrilamida ela ocorre quando eu tenho a queima de algum alimento em temperaturas muito altas.
E essa queima, a formação dessa acrilamida, ela pode ser cancerígena e também efeito neurotóxico. Então, consumir alimentos queimados pode ser prejudicial à saúde. Então, aquelas pessoas que vão fazer uma torrada muito queimada, assar o pãozinho, fazer um churrasco e tu assar o pão com alho e ficar aquela tostadinho, aí a própria carne, quando tu vai fazer o churrasco e queimar a carne, não assar ela direito ao ponto de caramelizar, mas assim ao ponto dela queimar, vai estar ocorrendo a formação dessas acrilamidas aqui, ó. E essas acrilamidas, elas podem ser tóxicas, tá? Então é algo que a gente tem que cuidar. Mas isso está relacionado à área de alimentos. Com relação à área de enologia, a gente tem que perceber essa propriedade dos açúcares redutores, elas são utilizadas para fazer a determinação de substâncias redutoras no vinho. E elas nos dão a ideia de quanto açúcar sobrou no vinho. E é uma forma indireta de quantificar os açúcares residuais no vinho. Tá? Ele não determina só açúcares residuais, ele determina, além dos açúcares redutores, outras substâncias redutoras. Tá? Mas se utiliza essa propriedade de reação com metais para poder fazer essa quantificação. Então, com relação aos polissacarídeos, como a gente viu no início da aula, os polissacarídeos são aquelas moléculas de carboidrato que possuem muitas moléculas de açúcar, sendo maior do que 20 moléculas de monossacarídeos ligadas. Esses polissacarídeos também vão ser ligados por ligações peptídicas. Esses polissacarídeos, eles são divididos em os mais conhecidos é a celulose, o amido, o glicogênio e a quitina. Esses são os polissacarídeos mais conhecidos. A celulose, o amido e o glicogênio, eles são polímeros de glicose. Eles são formados apenas com moléculas de glicose. Já a quitina, ela é formada por outras moléculas além da glicose. Quando eu tenho uma cadeia somente de um tipo de açúcar, eu vou chamar de homopolissacarídeo, porque ela só tem um tipo de açúcar. E essa estrutura ela pode ser não ramificada, ou seja, é uma estrutura linear, ou pode ser ramificado, quando eu tenho ramos aqui. Percebam que eu tenho aqui uma ligação entre um açúcar e o outro, né? E aqui eu tenho a ligação de um açúcar e o outro, mas percebam que eu tenho uma ligação diferente aqui. Aquela propriedade que eu estava dizendo para vocês, dela ser alfa, beta, vai influenciar nesse tipo de ligação aqui, e se vai existir ramificação ou não. Tá? A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Então, esses polissacarídeos eles podem ser homosacarídeos, quando eu tenho apenas um açúcar ligado, e esses homosacarídeos eles podem ou não estar ramificados. Já os heteropolissacarídeos, a minha cadeia pode ter 2 ou mais açúcares ligados e pode estar não ramificado, uma estrutura linear, ou pode estar ramificado. Também pode ter um ramo ligado a ela. Tá? E o que diferencia, então, esses polímeros de glicose? O amido, o glicogênio, a celulose. O amido ele vai ter duas formas. Uma forma de amilose e outra forma de amilopectina. O que diferencia a amilose da amilopectina é que a amilose ela é uma cadeia não ramificada. Ela é uma cadeia homopolissacarídeo. Ela é uma homopolissacarídeo, todas elas são homopolissacarídeos, né? Mas ela não é ramificada. Já a amilopectina, ela é ramificada. O glicogênio,
Ele vai ser ramificado também, mas o número de ramificações vai ser muito alto. Já a celulose, ela só vai apresentar cadeias não ramificadas e muito compactadas uma com a outra, tá? Para dar aquela propriedade de estrutura, para ser como se fosse uma viga. Tá? Lembre-se daquela imagem que a gente viu da estrutura da celulose, hemicelulose e da pectina, que formavam como se fossem vigas na parede celular das plantas. Então, o amido ele pode ser formado por amilose, né? Ele vai ser formado por amilose, que vão ser cadeias não ramificadas, e por amilopectinas, que vão ter ramificações. As ligações da amilose vai ser do tipo alfa 1,4. Então, vai ter ligações aqui alfa 1,4. E nas porções ramificadas vai existir uma ligação alfa 1,6, que vai dar essa ramificação para essa cadeia. Então aqui eu vou ter uma ligação alfa 1,6 que vai dar essa ramificação. Tá? A cada 20 a 30 glicoses. Então, a cada 20 e 30 glicoses eu vou ter uma ligação alfa 1,6 que vai ligar um novo ramo. Tá bom? O glicogênio ele também é muito ramificado. Por quê? Eu vou ter uma cadeia linear do glicogênio com ligações 1,4 e ramificações do tipo alfa 1,6. Aqui, ó, ramificação do tipo alfa 1,6. Lembre-se que alfa 1,6 é ligação do carbono 1 com o carbono 6, numa estrutura de molécula alfa, tá? Aquilo que a gente viu. E com uma frequência maior, de 8 a 12 a cada 8 a 12. Então vai ter muito mais ramificações. Já a celulose, ela vai ser uma ligação beta, não alfa. Então eu tenho ligações beta com carbono 1,4. Então vão ser glicoses ligados glicoses do tipo beta com ligação do carbono 1,4. Isso vai dar uma propriedade para a celulose de ser extremamente rígida. Né? Então, as cadeias de polissacarídeo, as cadeias de celulose, elas vão estar muito próximas uma da outra e formando uma estrutura muito rígida. Essas ligações da celulose, então, elas são do tipo beta. Ó. Vamos ver aqui se elas são do tipo beta. Ó. Onde é que está o carbono número? Está aqui. Opa! Eu tenho um carbono. Não está? Aqui, já está reconhecendo. Eu tenho um carbono número aqui e eu tenho um carbono número aqui. Então, ela é uma ligação do tipo beta, ó, porque a ligação glicosídica, o carbono número está aqui e a porção onde que tinha hidroxila antes, o álcool, e onde está ocorrendo a ligação glicosídica, está no mesmo plano do carbono 6. Então ele é beta, o mesmo ocorre aqui, e é beta. Então são ligações de glicoses beta, da ligação do carbono 1 com carbono 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ligação com carbono 4. Isso faz com que as cadeias fiquem bem lineares e que ocorra uma aproximação entre as cadeias e permita que ocorra pontes de hidrogênio entre elas. Então essas cadeias de celulose, além de elas serem lineares, ela vai permitir que essa ligação beta 1,4 consiga formar pontes de hidrogênio de uma cadeia com a outra. E isso vai dar uma estabilidade à estrutura da molécula. Ó, eu tenho entre as cadeias ligações de hidrogênio, que está representado. Isso faz com que as moléculas fiquem, as cadeias, os polissacarídeos fiquem próximos, né? As cadeias de polissacarídeo fiquem próximas e que elas se unam, que elas se aproximem, se estabilizem por ligações de hidrogênio. Ó, vai estar ocorrendo aqui ligações de hidrogênio.
Isso só vai ocorrer porque tem essa estrutura beta 1,4, que vai permitir essa formação dessas ligações de hidrogênio. O outro polímero que existe na Terra, que existe, que é importante, é a quitina. Junto com a celulose, a quitina é o polissacarídeo mais abundante que existe na Terra. Por quê? Todos os insetos possuem quitina. Quase todos os organismos que possuem unha, garras, também todos eles possuem quitina. Então, e todos os fungos também possuem quitina na sua estrutura da sua parede celular. Essa quitina também tem a função de estrutura, de mandar rigidez para esses organismos. E ela é caracterizada por ser uma estrutura de um polímero, né, no qual ele vai ter na sua ligação também um N-acetil. Essa estrutura de N-acetil também, que vai dar propriedades químicas características para essa quitina. Tá? Importante saber, os fungos possuem na parede celular essa quitina, tanto as leveduras quanto os fungos filamentosos. Muitas das doenças que são causadas por fungos, que ocorrem na videira, são causadas por fungos. Né? Todas as podridões, antracnose, míldio, ídio, né? Antracnose é causada por bactéria. Mídio, ídio, né? Podridões, todas elas são causadas por fungos. E as plantas, elas possuem uma estrutura de defesa que reconhece a presença dessa quitina. Então, uma forma de detectar a presença de um fungo, se ele começa a infectar uma planta, é pela presença da quitina. Que a planta consegue identificar e armar o seu sistema de defesa, né, para tentar evitar que o fungo entre dentro da célula. E uma estratégia de resistência que os fungos desenvolveram é ligar essa estrutura de quitina com um N-acetil. Isso permite com que a planta tenha dificuldade de reconhecer essa molécula. Né? Isso é muito interessante. Tá? Mas, voltando, isso aí vocês vão estudar em fitopatologia, não se preocupe. Bom, as leveduras, né, e os fungos, então parte da sua estrutura da parede celular vai ser formado por glicana, né, que tem dois tipos de glicana. Isso a gente vai estudar em microbiologia geral e enológica, vai estudar nos dois. Vai formar manoproteínas, né, que é importante depois para a parte sensorial do vinho, vocês vão estudar isso. E as quitinas, né, então vai ter 1 a 2% de todo o peso seco da parede celular vai ser formado por quitina. E essa quitina que vai dar estrutura à parede celular das leveduras. Aqui eu tenho uma representação de uma estrutura de levedura, né, só para vocês poderem localizar. Aqui eu tenho a parede celular e aqui eu tenho um detalhamento da parede celular. E a quitina é esses filamentos aqui que vão estar na estrutura da parede, que vai dar essa resistência à parede. Então é importante essa quitina na parede das leveduras. Tá bom? Aqui ele está falando, aqui nesse slide ele fala um pouquinho sobre essa questão da resposta imune, mas é só para ter uma curiosidade para vocês quando vocês forem estudar fitopatologia. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente termina a nossa aula falando dos carboidratos, e a nossa próxima aula vai ser sobre lipídios, tá bom? Então, bons estudos para vocês.